Bom, hoje a nossa aula é sobre tecido conjuntivo. E a primeira coisa que a gente precisa relembrar lá do início sobre histologia é que a gente, quando embrião, é formado por 3 folhetos embrionários, do qual o tecido conjuntivo vai se originar do mesoderma. Então, lembra, endoderma, mesoderma e ectoderma. São os 3 folhetos que sempre serão lembrados quando a gente for trabalhar tecido por tecido. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa para introduzir a nossa aula. É a origem embrionária do tecido conjuntivo, que é das células que vão se diferenciar lá da mesoderma, tá? Então, a origem embrionária dos tecidos conjuntivos é a mesoderma. Então, introduzindo as características do tecido conjuntivo, a primeira que a gente vai pontuar é que ele é formado por diferentes células, ou seja, uma diversidade absurda de células, e que vai acabar lhe dando origem a diferentes tipos de tecido conjuntivo. A segunda característica é que ele vai possuir uma abundante matriz extracelular, substância que vai estar ali entre as células, tá? E aí eu quero que vocês tenham uma diferenciação de 2 palavras que vão aparecer bastante na biologia: intercelular e intracelular. Intercelular é entre as células e intra é dentro da célula, tá? Então, muito cuidado na hora da resolução de questão com essas 2 palavrinhas. Professora, o que seria essa matriz extracelular? A matriz extracelular, ela é formada por 2 características. A primeira, é a substância fundamental amorfa. A gente considera amorfa essa substância porque ela não tem uma forma, ou seja, ela é disforme, o que acaba permitindo ali que ela preencha todo e qualquer espaço entre a célula, independente se esse espaço é muito curto ou se esse espaço é muito longo. Por ela ser disforme, ela acaba ali preenchendo todo e qualquer espaço entre as células, certo? E outra é que ela também é formada pelas fibras proteicas. Fibras essas que são 3 e a gente vai ver detalhadamente no decorrer da nossa aula de hoje. Então, através dessas 2 características, a gente diz que a matriz extracelular nada mais é do que uma parte líquida e uma parte fibrosa numa mesma substância. E a próxima característica do tecido conjuntivo é que ele é irrigado e inervado, ou seja, ele possui terminações nervosas, certo? É por isso que a gente sente bastante dor, por exemplo, no tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Mas também a gente vai ter as exceções, como o tecido cartilaginoso, do qual a gente não sente dor. E aí a gente faz aquela pergunta básica: mas professora, por que quando eu furo a orelha na cartilagem, eu sinto dor? Bom, você sente dor não porque você tem terminação nervosa na cartilagem, mas porque essa área, essa região, ela é envolvida ou revestida por outros tipos de tecidos que vão ter terminações nervosas. E aí é por essa razão que você sente dor. E o que vai determinar os diferentes tipos de tecido conjuntivo vai ser basicamente a célula que ele possui e a substância extracelular. E vai dar origem ali a diferentes funções e, é claro, a diferentes tipos de tecido conjuntivo. Então, a gente tem ali as divisões do tecido conjuntivo, que vai se diferenciar ali entre 2 tipos: tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especial. No tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai ter uma subdivisão entre frouxo e denso. E dentro dessa subdivisão do frouxo e denso, lá no denso a gente vai ter outra subdivisão, que é entre modelado e não modelado. Já lá nos tecidos conjuntivos especiais, a gente vai ter o
adiposo, que vai ali armazenar gordura, o cartilaginoso, que vai originar e ali formar a cartilagem, o ósseo, que é claro, vai formar, né, e está ali sustentando os ossos, o hematopoético, que vai ser responsável ali pela produção de células do sangue, e a gente encontra lá nos ossos longos, e por último, o sanguíneo, que nada mais é do que o sangue. Sim, o sangue é um tecido conjuntivo e a gente vai ver um pouco mais detalhado lá na frente. E aí eu trago um exemplo, né, de tecido frouxo para a gente dar uma ilustrada e lembrar que a gente vai encontrar esse tecido conjuntivo frouxo lá na camada papilar da pele. E ele vai estar ali para unir as estruturas. E como exemplo de tecido conjuntivo denso, modelado, que é a primeira subdivisão que a gente vai ter, a gente tem como um exemplo muito clichê os tendões, certo? Onde a gente consegue ver as fibras bem modeladas. Por essa razão, essa subdivisão vai ganhar aí o nome de denso modelado. E o outro tecido conjuntivo denso que a gente tem como subdivisão é o não modelado, que vai estar presente lá na pele, o que acaba permitindo, ó, que essa pele seja elástica, ó, certo? Por ela não ser modelada. E outro exemplo que eu trago é o sangue, né? Então, sempre lembrar daqui para frente que o sangue é um tecido conjuntivo, no qual toda a sua parte líquida que a gente consegue visualizar nada mais é do que a sua matriz extracelular. É formado por diferentes células que vão permitir que a gente tenha a defesa do nosso organismo, certo? O que ali acaba remetendo também já à função desse tecido sanguíneo. E já iniciando, né, sobre as funções do tecido conjuntivo, a gente vai ter diferentes funções. Até porque, como a gente pôde ver, são diferentes tipos de tecidos e esses diferentes tipos de tecido conjuntivo têm as suas subdivisões, o que acaba dando ali uma variedade de função que vai variar ali de tecido para tecido, certo? Então, eu vou citar aqui para vocês somente as principais, as que mais caem aí no PSC e no CIS. Então, vamos lá. Primeira função, conectar tecidos. Segunda função, sustentação. Então, olha, a cartilagem sustenta a orelha, a cartilagem sustenta o nariz, sustenta os olhos, os ossos sustentam o corpo, certo? Terceira, preenchimento. Então, lembrar que é um tecido abundante de matriz extracelular. Logo, ele vai estar associado a essa função de preencher. Então, preenchimento como terceira característica. Quarta, absorção de impactos. Então, é graças ao tecido conjuntivo que a gente não sofre, né, fraturas por qualquer impacto. Para o seu corpo sofrer uma fratura, esse impacto precisa ser ou muito constante ou muito forte, muito grave. Se não fosse essa função dos tecidos conjuntivos, nós, é claro, não conseguiríamos ter, né, toda essa absorção do impacto, então nós seríamos muito sensíveis, muito maleáveis, né, muito vulneráveis. E a gente vai ter a quinta função, que é a resistência à atração. Então, por exemplo, quando eu puxo a minha pele, ela volta para o lugar. E essa resistência à atração acaba remetendo aí pra gente que o tecido conjuntivo, ele segura as células e ele também segura os outros diferentes tecidos que a gente vai ter, como por exemplo, na pele a gente vai ter o tecido epitelial. Então, quem segura, né, e permite essa ondulação de forma é o tecido conjuntivo, porque ele vai permitir essa resistência a qualquer tração.
claro, a sexta, já remetendo essa resistência à atração, a elasticidade. Sétima, armazenamento de energia, né? Que vai estar relacionada, é claro, com o nosso tecido adiposo. E a oitava função é justamente a defesa, né? Então, o sangue é quem carrega a defesa contra os agentes infecciosos. Claro, pulando ali do sangue, né, dessa defesa, a gente vai ter a nona função, a coagulação sanguínea, que também é uma função do qual o tecido conjuntivo exerce no organismo. Décima função é o processo de cicatrização, em que lá nas fibras a gente vai conseguir ver um pouquinho mais, entender mais sobre essa função de cicatrização. Décima primeira é o transporte de gases, nutrientes e catabólitos. Então, como vimos, o tecido conjuntivo ele é formado por uma variedade, uma diversidade de células e por uma abundante matriz extracelular. Então, a gente precisa saber como ele se divide, né? Ter noções básicas dessa divisão e também saber a diferenciação dessas células. Então, essa parte da nossa aula já é um pouco decoreba, mas vou trazer aqui para vocês de uma forma sucinta e clara, certo? Para a gente conseguir facilitar. São, ao todo, 9 células dentro dessas diferenciações celulares, dessa diversidade. E cada uma delas vai apresentar uma forma, vai apresentar uma função e vai ter ali uma especificação para facilitar na hora de relembrar quem é quem faz o quê. E eu vou deixar descrito melhor aqui do lado. Mas vou citando para vocês tanto as células quanto a função. Lembra, o que mais cai no PSC e no CIS é função de todos os conceitos. Mas vou deixar aqui no lado para vocês copiarem, facilitarem aí a compreensão de vocês de cada uma célula, certo? Então, a gente vai ter a primeira célula, que é o fibroblasto. Ele vai produzir substância extracelular e também vai participar ativamente do processo de cicatrização. Segunda, o macrófago. O macrófago são células que vão fagocitar os agentes infecciosos, certo? Então, são eles que estarão relacionados com o alerta do sistema imune. O terceiro são os mastócitos, que participam ali das reações alérgicas. O quarto são os plasmócitos, que produzem ali os anticorpos. A quinta são os adipócitos, que vão ali armazenar a gordura. A sexta são as células mesenquimatosas, que originam diversas células do tecido conjuntivo. A sétima são os condroblastos, que estarão associados à cartilagem, vão produzir e formar as cartilagens. E estarão ali participando, né, da produção das fibras e da substância extracelular do tecido cartilaginoso. A oitava são os osteoblastos, que estão associados à formação e crescimento e manutenção dos ossos. E também vão produzir as fibras e a matriz extracelular do tecido ósseo. A nona e última célula são os osteoclastos, também associados aos ossos, vão degradar ali a matriz óssea no processo que a gente vai chamar de reciclagem. Então, essas foram as diversidades celulares, ou seja, diferentes células que vão compor o nosso tecido conjuntivo. Agora que a gente viu a composição da diversidade celular, a gente vai ver também agora a composição da substância fundamental amorfa. A primeira composição da substância fundamental amorfa nada mais é do que a água, né? Então, toda a parte líquida tem muita água. Essa água vai permitir a difusão de nutrientes, gases e resíduos, o que é muito importante para o papel
da matriz extracelular. A segunda composição são os íons, que vão atuar ali no potencial osmótico das células. E aí a gente vai entrar água, sai água, né? Quanto mais sal, mais atrai água. E aí vai estar relacionado ao processo de osmose. Conceito que a gente vê lá no inicinho da citologia. A terceira composição são as proteínas. A quarta são os glicoaminoglicanos, que são açúcares com carga negativa que vão atrair moléculas de água. Processo muito importante que a gente chama de solvatação. A quinta são os proteoglicanos, que são ali glicoproteínas, ou seja, proteínas associadas aos açúcares. E por último, as glicoproteínas adesivas, que geram adesão entre a célula e a matriz, por isso, adesivas. A última composição dos tecidos conjuntivos são as fibras proteicas, que vão se dividir em três: elásticas, colágenas e reticulares. As fibras elásticas, elas vão ser formadas por elastina e fibrilina e vão ter a função de dar elasticidade ao tecido. Já as fibras colágenas, elas vão ser compostas apenas por colágeno e vai permitir ali resistência à atração. E por último, as fibras reticulares, que são formadas por colágeno 3, um tipo específico de colágeno, que tem a função de ligar os tecidos e dar sustentação às células. Já que a gente falou sobre as fibras, né, queria falar aqui para vocês sobre um macetezinho que geralmente é bastante cobrado nos vestibulares, que é a relação entre vitamina C, tá, e o colágeno. Essa relação é porque o colágeno ele é uma proteína e como toda proteína precisa ter ali um estimulante da sua produção, que no caso do colágeno é a vitamina C. Então, na ausência de vitamina C, a gente acaba ficando, né, muito propício à doença de escorbuto. É uma doença que afeta toda a mucosa da boca, né? Então, o processo de cicatrização é completamente comprometido, dando margem aí a várias infecções e que matou muitos marinheiros. Essa doença está associada a um período histórico que é o das grandes navegações, onde os marinheiros passavam muitos dias longe, né? Muitas frutas se estragavam e lembrando, a maior fonte de vitamina C são as frutas. Então, nessa ausência de vitamina C, eles acabavam aí ficando suscetíveis à doença de escorbuto. Então, a nossa aula termina por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Qualquer coisa, estou lá no WhatsApp para sanar toda e qualquer dúvida.